Finalmente, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, falou após ter decidido não renovar o contrato do atacante holandês Memphis. E ainda falando sobre o presidente Osmar Stabile, faixas de protestos foram colocadas em frente à sua residência e o treinador Fernando Diniz se posicionou como favorável à retomada das negociações com o atacante Memphis. Fala, torcedor! É o LR que tá trazendo várias notícias. Tem jogador chegando, tem muitas notícias fresquinhas direto da fonte, muitas notícias que eu trouxe excelente. E eu só peço uma coisa, né, velho? Se inscreve aí no canal do LR, curte o vídeo, porque dá muita ajuda. E bora para as notícias, né? E tem muita notícia mesmo. Trouxe um corte aqui cheio de notícias. E bora para as notícias que é o que mais importa. Que tem muitas. Foram colocadas em frente à casa do presidente Osmar Stabile. Desde que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, decidiu não renovar o contrato do atacante holandês Memphis, absolutamente que as críticas voltadas para a sua gestão aumentaram bastante. Claro que já é uma gestão que vem sendo muito criticada, inclusive já com investigações do Ministério Público, pedidos de impeachment contra o presidente e também o vice-presidente, mas o que aconteceu em relação ao Memphis, claro que acabou aí elevando a temperatura em relação a protestos. E faixas de protestos foram colocadas em frente à casa do presidente Osmar Stabile na madrugada da quinta-feira, dia 13, na verdade, madrugada de quinta-feira 13 para a sexta-feira 14, pouco depois do jogo do Corinthians, o empate em 0-0 contra o Rosário Central. Conforme vocês estão vendo, ó, algumas faixas foram fotografadas, interdição judicial já, fora ratos, e também uma outra faixa escrito acabou a paz também, colocadas em frente à casa do presidente, na madrugada da quinta-feira 13 para a sexta-feira 14. A minha opinião quanto a essas faixas de protesto que foram colocadas em frente à casa do presidente Osmar Stabile é a seguinte: vamos lá, estamos prestes a iniciar uma das maiores ondas de protestos dos últimos anos contra a atual gestão, destacando que o pedido de intervenção judicial vem aumentando cada vez mais. Eu falo isso para vocês há muito tempo e agora estamos em uma época que, sinceramente, caminhamos realmente para uma intervenção. São vários pedidos e a atual diretoria não consegue fazer com que o clube siga ao menos em uma linha que consiga ao menos arcar com obrigações normais. Por exemplo, estamos vendo salários atrasando, direitos de imagem atrasando. Vejam o ponto ao qual o clube chegou. Então, eu acredito que depois do que, por exemplo, o Alê, presidente do Gaviões, colocou, pedindo intervenção judicial, inclusive falando sobre protestos contra a atual gestão, contra a diretoria, os diretores, contra o CORE. Então, tudo que está prestes a acontecer, eu acredito que nos próximos dias deveremos ter muitos protestos, claro, protestos sempre pacíficos. E agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se a intensidade dos protestos vão aumentar. E agora vamos continuar falando sobre o presidente Osmar Stabile, mas ele falando pela primeira vez, após ter tomado a decisão de não renovar o contrato do atacante holandês Memphis. Conforme eu acabei de falar para vocês, a pressão para os lados do presidente Osmar Stabile está aumentando e aumentando muito. Desde a terça-feira, dia 12, quando subiu uma nota nas redes sociais do Corinthians confirmando que o contrato do Memphis não seria renovado após meses de negociações,
claro que nós estamos vendo a situação do Corinthians piorando cada vez mais. Por exemplo, faixas de protesto foram colocadas em frente à casa do presidente. Claro que após a não renovação do Memphis, a temperatura aumentou, mas claro que não é somente por causa do Memphis que os protestos estão se intensificando em si, mediante a tudo que vem acontecendo na atual gestão, um Corinthians que já vem sendo muito mal administrado há muitos anos. E aí, torcedor, você gostou dessas notícias? Viu o tanto de notícia que tinha? Ficou bem informado? E agora, torcedor, se inscreve aí no canal e curte o vídeo porque dá uma ajuda aí tanto. E acompanhe os próximos vídeos que aqui tem notícias sempre. É o LR das notícias.